E aí, clãzinho, tudo beleza? Desculpa o grande hiato que eu tô tendo, vocês sabem que eu estou de casa nova, mudança e tudo mais, as coisas não param, né? Vai fazer 2 meses que eu me mudei e eu ainda não abri todas as caixas, vocês sabem como que é a mudança, quem já fez sabe muito bem como que a vida vira uma bagunça depois disso, mas espero que agora eu possa pegar e fazer mais vídeos. Bem, vamos falar sobre a questão do Alan dos Santos e o STF, né? Para quem não sabe, o STF está querendo prender ele está nos Estados Unidos, está com visto nos Estados Unidos vencido, então ele pode ser extraditado e preso. E aquele negócio, o pessoal conservador puto com o STF, prendendo um outro bolsonarista, e notando que não tem justiça realmente justa no Brasil, que a gente tem uma perversão da justiça que é vendido pra gente como justiça estatal, né? E o grande ponto que eu quero conversar com vocês não é o que o Alan dos Santos pode fazer, não é o que o STF deveria fazer, o que numa situação ideal deveria acontecer. Também não é o que o advogado do Alan dos Santos poderia pegar e recursar. Não é o ponto. O ponto que eu quero fazer é o que você pode fazer, e não numa situação ideal, e sim numa questão que tu pode fazer nas pequenas ações do seu dia a dia, ou, sei lá, em algum momentozinho de estudo, alguma coisinha que você pode fazer, que ajuda a amenizar a situação pro seu lado, porque você não é, talvez, o Alan dos Santos, você não é o cara que tá ali com a cara no cartaz, né? Você talvez seja um cara que é em grande parte anônimo para o STF. O STF você é só o contribuinte, você é só o pagador da lagosta, você é só essa pessoa para eles, e eles provavelmente não vão ficar te enchendo o saco da forma que enche o saco do senhor Alan dos Santos. O ponto que eu acho que tem que então ficar bem claro é o quê? É fazer uma distinção de qual que é o problema, e então a gente apresenta as alternativas. E grande parte do problema tem uma responsabilidade que os conservadores, bolsonaristas no geral, tem no cartório. Como assim? Veja só, Alan dos Santos está sendo perseguido pela STF, sem negação quanto isso. Acho que qualquer libertário, qualquer liberal minimamente decente, que não é um liberaleco, que é a maior merda que existe, né? Qualquer ANCAP, qualquer conservador reconheceria que isso é injusto. Beleza, estamos aqui, fechamos, beleza. Qual que é o problema que eu digo que, então, de maneira geral, os estatistas são cúmplices disso daí, né? Cúmplice não no sentido de prender ele, mas cúmplice, digamos assim, de ideia, de apoio ao problema em geral. Tipo, eles atacam as folhas e não as raízes. O grande problema é que a maioria dos conservadores, que são progressistas com limite de velocidade, eles defendem a existência de um STF. Eles, na verdade, não é que eles defendem um STF como ele está agora. Eles querem um STF melhor. Então, qual que é o grande problema? O STF ele não é feito para ser justo. A justiça estatal não é feita para ser justa. A justiça estatal é feita para ser uma perversão da justiça, né? Porque é o resultado do monopólio das decisões que o Estado faz, a decisão final, sobre qualquer disputa ou coisa do gênero, até aquelas que lidam sobre ele mesmo, né? Por favor, a gente tem Ropa aí já faz uns anos explicando a parada pra galera. E a justiça estatal serve para prestar os interesses da classe política. Isso não tem dúvida. Ah, mas a classe política não é homogênea, o pessoal não concorda em tudo, tem perseguição da classe política pela classe política. Sim, eu sei disso. O problema é que vai atender a classe política que está com a dominância, que está com o cetro na mão. Sempre teve essa disputa por poder. É uma competição para ganhar poder e vale tudo na guerra e na política, porque são basicamente a mesma coisa, né? Se for analisar. É uma disputa por poder e controle de um território. Então, o que acontece nesse caso? Essa ideia de nós vamos pegar e mudar os ministros do STF, o Bolsonaro tem que ir lá, deixar de ser frouxo e fazer as coisas que tem que ser feitas. Nossa, a gente está pedindo tanto tempo fazendo protesto com a nossa clássica plaquinha, né? Pedindo que o STF, sei lá, fique bonzinho ou pelo menos menos pior, é parte do problema. O pessoal não entende que não tem como consertar algo que é inerentemente errado. Não tem como melhorar algo que é inerentemente ruim, né? É incrível isso, o pessoal não nota. É por isso que o conservador é o progressista com limite de velocidade. O pessoal vai de arrasto, né? E o grande problema, que não é defendido por conservadores e deveria ser refletido por eles, é que, sinceramente, acabar com o STF e com outras cortes, né, o máximo de cortes possíveis, o máximo de autoridades estatais possíveis, funcionalismo público em geral,
iria beneficiar a população. Tu teria, por exemplo, menos imposto para ser pago, tu teria também menos injustiça institucionalizada e o pessoal teria que usar da arbitragem. Ah, mas você tem interesses porque você, não sei, você tem uma empresa que trata de arbitragem, né? E essa empresa aí simplesmente tu vai sair ganhando em cima. Não, não é esse o caso. Eu não estou só querendo, digamos assim, ter uma promoção de alguma coisa aqui. É uma questão que simplesmente beneficia todo mundo. Para e pensa. O que fundamenta a autoridade de um juiz, né? Ah, o cara passou no concurso público, pipipi, popopó, mas não é isso que dá a autoridade dele. O que dá a autoridade dele é a força. Simplesmente, se tu não acatar o que acontece, ele simplesmente vai te dar uma motivação e mostrar que ele tem a razão, né, para colocar tudo no teu devido lugar. E a câmera está espelhada e, novamente, minha plaquinha de protesto contra a câmera espelhada, tá? Vocês conseguem entender o que está escrito. Se quiser, pausa o vídeo e veja. Ele vai te dar todas as motivações e razões dele para tu seguir. Isso é um grande problema. Por quê? Porque simplesmente é uma autoridade imposta. A gente necessita de menos autoridades impostas. Por quê? Autoridades, na verdade, nenhuma, né? Esse que é o correto. Mas se o conservador defendesse menos, já seria um passo na direção certa. Por que isso é importante? Porque todas as autoridades impostas levam uma tendência de centralização e, obviamente, que as pessoas que têm um caráter muito duvidoso, não dizendo que é o caso dos ministros do STF, só dizendo que essa é uma tendência, deixando isso claro, né, começa a tomar essas posições de poder. Quando tem basicamente um jogo onde psicopatas se beneficiam, eles vão acabar ganhando, vão acabar tomando essas posições de poder. E esse é o grande ponto. Se você é conservador, busque justiça privada, busque arbitragem. Por que a autoridade do árbitro é uma autoridade muito superior à de um juiz? Porque as partes reconhecem o árbitro como autoridade. Ah, mas daí o árbitro vai dar uma decisão e se a parte não acatar, ela vai pegar e ser, sei lá, daí o árbitro vai mostrar a motivação para ela acatar e a razão para ela acatar. Beleza, só que o árbitro tem essa questão que ele já foi selecionado para fazer isso, ele já foi reconhecido esse poder para ele. Então, esse que é o grande ponto que eu gostaria que o pessoal começasse a notar. Existem alternativas, não precisa ser a alternativa que o Fowler fez, não precisa ser essa daqui, não precisa aquela outra, simplesmente busquem alternativa. Quando você se torna menos dependente do judiciário, vocês terão a capacidade de pegar e aflorar certas coisas que não existiriam se não fosse pela existência da arbitragem. Como, por exemplo, imaginem tudo aquilo que a gente deixou de ter simplesmente porque o nosso serviço de justiça, que é o estatal, né, o padrão que o pessoal usa, porque quem não coloca cláusula arbitral no contrato estava basicamente concordando, preferindo, vamos colocar assim, de praxe, uma vez que ele saiba que essa é uma possibilidade, o judiciário. Se o cara simplesmente não coloca, porque não sabe, ele é ignorante. Mas o cara que sabe que poderia colocar arbitragem nisso aqui, né? Poderia, mas não vou. Então o cara tá fazendo o quê? Tá levando na bunda do STF, da Justiça Estatal, e não tá aplaudindo ainda. Ah, olha só, não, na verdade deveria ser outro ministro. Mas é isso. Quando a gente começa a ter justiça privada sendo colocada, a gente começa a analisar o que ela consegue proporcionar. Tipo, tem um custo? Tem, mas nada de graça. Tu tem que pagar pela lagosta da STF. Tem todo um custo para ti, né? Tem um custo, mas ela é mais rápida, ela é mais compreensível, tu tem a possibilidade de conseguir chegar a acordos mais rápido, tu pode homologar coisas pela arbitragem, não necessita ficar 3 meses esperando um juiz ler o teu acordo e falar, esteja homologado, né? E isso daí não pode ser, de novo, julgado pela justiça estatal, tu consegue se imunizar em certo grau à justiça estatal, pelo menos em decisões de mérito, né, em grande parte. Então começa a notar, existe todo um nicho, toda uma existência de negócios que não está aqui agora, porque a gente não se organiza de uma outra forma, porque a gente não busca uma forma alternativa a essa forma que é inerentemente ineficiente e errada de se fazer, porque simplesmente existe uma certa ignorância. Porque o pessoal não vai atrás de, por exemplo, estudar um pouquinho o que quer, não pergunta, ou quando pergunta vai atrás de um advogado que tem interesse de ficar farmando dinheiro do cliente, né? Tem muito advogado que faz isso, tem muito advogado que também não faz isso, né? Não vou dizer que é 50-50, mas vocês sabem disso. Existe advogado honesto e existe advogado pilantra. Da mesma forma que existe engenheiro honesto e existe engenheiro pilantra, que existe pessoa honesta e pessoa pilantra.
né? Não é só porque tu tem um diploma que tu deixa de ser pilantra. Ou como dizia até o Rui Barbosa, canalhas também envelhecem. Como diria eu, canalhas também se formam. Não tenha dúvida sobre isso, né? Canalhas existem em todo o campo. Então, um grande ponto, ao meu ver, a ser considerado é isso. Tipo, você não gosta do STF e quer uma coisa melhor? Beleza. Então, busque uma alternativa melhor. Não tenta mudar o STF. A energia que a gente gastaria para mudar o STF, imagina, mesmo que seja só ir lá, segurar a plaquinha na Avenida Paulista e pedir que muda o ministro, né? Muda, porque a gente não consegue votar no STF. O STF, o cara passa no concurso e já era, vai subir nessa carreira aí, é indicado por político, mas você não consegue votar nos caras. Se a gente conseguisse pegar e simplesmente buscar alternativas a isso, diminuir o poder do judiciário na vida de vocês, a influência que ele tem, o peso que ele tem na vida, nas decisões, nos contratos que vocês têm, já seria uma grande diferença. Vocês poderiam pegar e melhor formar comunidades, melhor formar associações comerciais e tudo mais, melhor resolver diversas disputas e aquilo que no final a justiça estatal reserva para si, como por exemplo questões indisponíveis e criminais, em grande parte, tá? É uma pequena fatia do grande volume que é de tretas que existem no Brasil. Se vocês forem pensar em causas cíveis, algumas trabalhistas que possam entrar, questões consumeristas, né, compra e venda, essas coisas, olha quanto que vocês podem resolver, quanto que vocês podem poupar. Mas eu vou estar pegando e pagando ainda o imposto, então eu vou ter que pagar de novo pelo serviço de justiça. Tu vai ter que pagar de novo pelo serviço de justiça, só que vai ter justiça. Esse que é o ponto, tu não vai ter perversão. Esse que é o grande ponto. E claro, não estou dizendo aqui que a arbitragem vai resolver o caso do Alan dos Santos. Eu não estou dizendo isso. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: enquanto o pessoal coloca a fé na instituição estatal, não tem como ter uma instituição que realmente se preocupe com a população. Porque o Estado vê a população como o quê? Um gado. Uma coisa que tu pode tirar imposto como contribuinte, uma fonte de dinheiro para a lagosta. E esse que é o grande problema, que se fosse analisado, fosse prestado atenção pela galera que está aí, pela população que já está braba por conta disso, porque consegue ver, o pessoal tem a decência de ver uma injustiça, mas não tem a noção que não adianta tentar corrigir algo injusto, que é inerentemente injusto. Se o pessoal começasse a usar essa raiva, essa revolta, em algo realmente produtivo, e algo que realmente pudesse mudar a vida deles, em vez de ficar votando ou protestando, a gente já estaria avançando muito mais, né? E esse que é o grande problema aqui, ao meu ver. A gente já entrou numa era das trevas, podemos colocar assim. Não foi em 2018, 2019 ou 2004 que ela começou. Foi nos anos 2000, basicamente, que eu digo que é o marco dela, porque a gente começou a ter o resultado de uma grande falência moral, intelectual e até, uma falência, digamos assim, de caráter, de forma geral, da população, assim, em geral. E a gente só está colhendo os resultados para isso, porque assim, isso não acontece do nada, né? O pessoal aceitar, por exemplo, esses mandos e desmandos de governador, o pessoal fechando tudo, ou o pessoal ficar inerte, ou só reclamar e querer protestar por um absurdo, uma injustiça desse tamanho, tudo isso. Isso não acontece do nada. Isso é uma falência que já ocorreu antes, a gente só está colhendo os resultados agora, né? Uma empresa, como que ela quebra? Se vocês analisar, ela começa a quebrar aos pouquinhos e depois tudo. Mas só que ela já está quebrada aqui atrás. Tu só viu que ela quebrou, uma pessoa que não tem noção das coisas, ela só vai ver que ela quebrou aqui na frente. Mas ela já começou a quebrar aqui atrás. E esse que é o grande ponto. A gente já está falido. Então a única coisa que dá para fazer é começar a juntar aquelas pessoas que ainda têm uma decência, ou aquelas que ainda poderão desenvolver elas, e começar a resolver as coisas entre a gente. Porque a tendência que a gente tem é que tudo piore. E como não há formas de alterar essas instituições, elas são inerentemente problemáticas, elas são um reflexo até da maioria ou de uma mecânica de incentivos do Estado que é expropriativa, que é feita para tirar o teu dinheiro, que é feita para pegar e dizer que tu é menos do que o outro, né? Que tu é menos gente, tu é gado e esse aqui é gente, esse aqui é o imaculado, grandiosíssimo, Vossa Excelência e tudo mais. Esse sistema óbvio não vai funcionar. Então o que acontece? A gente tem que analisar justamente como começar a ter alternativas a isso, né? Eu já tento prover uma,
Eu já tento pegar e ser uma alternativa a essa questão, né? Não só em questão de justiça, mas como questão de lei, como de critério de julgamento. Mas tem que ter gente usando, tem que ter uma adesão maior sobre isso, porque não adianta. Se a gente não tiver essa adesão, não tiver o pessoal utilizando isso daí, tu vai estar ilhado, tu não vai ter coesão. E daí, quando tá atomizado, quando não tem essa coesão, tu consegue ser destruído. Isso foi com o Alan dos Santos, que agora tá sendo atacado, né, claramente, com outros bolsonaristas que mais cedo aconteceu, e poderia ter sido o caso com Daniel Fraga, mas não foi. Por quê? Porque ele entendeu o problema. E quando ele entendeu o problema, ele buscou alternativa, como por exemplo o Bitcoin, e assim escapou do grande problema que a gente estava vendo aí, né? Mas por esse vídeo é isso. Espero que fique claro. Eu não estou desejando mal a conservadores, eu desejo que eles sejam livres, que eles tenham direito à propriedade privada. Só que eu gostaria que eles fossem coerentes em querer isso, em querer o bem. O bem necessita do que é certo. E o certo só pode ser expresso naquilo que é justo. Infelizmente não dá para ter justiça em algo que é inerentemente injusto, tá? Esse que é o ponto. Até mais, Clãzinho. Um ótimo final de semana para vocês.